Você conhece a história de um menino que encarou um gigante? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muito tempo atrás, um povo chamado Filisteu entrou em batalha contra o povo de Israel. Naquela época, Saul era o rei de Israel. Então, sabendo da batalha, Saul reuniu suas tropas e subiu a colina. Eles ficaram assim: as tropas de Israel em uma colina e as tropas dos filisteus na colina da frente, e entre elas o vale de Elá. Entre os filisteus existia um soldado chamado Golias. Ele era bem grandão, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e sua couraça, também de bronze, pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e nas costas carregava uma lança. Ele chegou diante do exército de Israel e disse: "Por que lutarmos todos? Eu posso lutar em nome do meu povo, e um de vocês vem lutar comigo. Se ele me vencer, nós nos tornaremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Eu desafio as tropas de Israel. Mandem um soldado para lutar sozinho comigo." Que desafio, hein? Enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura. Será que algum soldado vai ter coragem de encará-lo? Será a luta do século, vocês não acham? E todos os dias o gigante filisteu se posicionava à frente de batalha e desafiava o exército de Israel e esperava que mandassem alguém para lutar com ele. Mas os israelitas estavam apavorados. No exército de Israel, tinham 3 soldados que eram irmãos: Eliabe, Abinadab e Samá. Seu pai era Jessé. Ele tinha 8 filhos ao todo e o caçula se chamava Davi, que ainda não tinha idade para ir para a guerra. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Certo dia, seu pai o chamou e pediu que fosse até o vale de Elá, no acampamento do exército de Israel, levar comida para seus irmãos e verificar se eles estavam bem e trazer notícias deles para seu pai. Quando Davi chegou ao acampamento, os soldados dos 2 exércitos estavam em posição de combate, frente a frente um com o outro. Davi deixou seus suprimentos com o responsável e correu até a linha de batalha para saber se seus irmãos estavam bem. Quando chegou lá, Golias estava fazendo seu desafio que diariamente ele repetia diante do exército de Israel. E Davi o ouviu. Quando os israelitas ouviam o desafio de Golias, fugiam correndo, cheios de medo. E Davi ouvia seus comentários de medo e perguntava aos soldados: "Quem esse gigante pensa que é para desafiar ao Deus vivo?" Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, viu que ele conversava com os soldados, ficou muito irritado. Mas Davi não se importou com ele. Ele continuava perguntando aos soldados sobre Golias, indignado com a afronta que ele fazia contra o seu povo e seu Deus. E suas palavras de indignação chegaram até os ouvidos do rei Saul, que mandou chamar Davi. Quando chegou à presença do rei, Davi disse: "Eu irei lutar contra esse filisteu." Mas Saul explicou a Davi que Golias era um guerreiro experiente e que Davi era apenas um rapaz e sem nenhuma experiência de guerra.
Ao que ele disse ao rei: Olha, rei Saul, quando eu estou nos campos cuidando das ovelhas do meu pai, eu as protejo de animais selvagens. E Deus me ajuda, e eu consigo vencê-los para proteger as ovelhas. Esse filisteu está afrontando ao exército do Deus vivo. Tenho certeza que ele vai me ajudar nessa batalha também, assim como me ajudou a matar o urso e o leão. Diante desse discurso, Saul não tinha mais o que dizer, a não ser permitir que o pequeno Davi enfrentasse o gigante, como ele pediu. O rei deu a Davi a sua própria túnica e colocou nele uma armadura completa, com capacete e uma espada. Mas tudo aquilo era pesado demais, ele mal podia andar com aquela armadura. Então Davi tirou toda a armadura, foi até o riacho, pegou 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e desceu o vale, aproximando-se do gigante filisteu. Quando Golias viu Davi, olhou para ele com desprezo. Vendo que ele era apenas um rapaz bem novo e inexperiente, disse: Pode vir, que eu vou acabar com você. E Davi respondeu: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Ele vai me ajudar a vencer você, e todos saberão que há Deus em Israel. Quando Golias veio na direção de Davi, ele pegou uma de suas pedras e com sua tiradeira arremessou a pedra e acertou na testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, fugiram correndo. E o exército de Israel venceu os filisteus, e o rei Saul ficou admirado com a coragem de Davi, percebendo que Deus estava mesmo com ele. Você percebeu a atitude de Davi? Ele confiou totalmente em Deus para vencer aquele gigante. Ele sabia que não tinha força física suficiente para vencer aquela batalha, mas ele tinha a certeza que Deus daria a vitória. Existem situações que vivemos que parecem com o gigante Golias. Uma matéria difícil na escola, um coleguinha implicante ou até um quarto muito bagunçado para arrumar. Desafios que parecem gigantes como Golias. Mas lembre-se sempre, assim como Deus ajudou Davi a vencer aquele gigante, Ele também pode ajudar você a vencer o seu. Confie nele, peça ajuda dele, porque Ele está o tempo todo ao seu lado. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! O que você faria se desse de cara com um leão? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, existiu na Babilônia um rei chamado Dario. Ele era um bom rei, mas seu reino tinha crescido muito e ele já não estava conseguindo cuidar sozinho de todas as suas tarefas de rei. Foi quando ele teve uma ideia. Vou escolher alguns ajudantes para mim. Mas ele não escolheu 1 ou 2 ou 3 ajudantes. Ele escolheu nada mais, nada menos que 120 pessoas para ajudar.
É muita gente, não é mesmo? Essas pessoas, chamados de administradores, tinham que tomar conta do reino e falar com o rei sempre que algo estivesse dando errado. Como o rei Dario gostava das coisas bem certinhas, ele escolheu ainda 3 supervisores para observar se os ajudantes estavam fazendo seu trabalho direitinho. Um desses 3 supervisores se chamava Daniel. Daniel era um homem diferente de todos no reino de Dario. Ele fazia seu trabalho muito bem, era dedicado e muito caprichoso, e isso deixava o rei Dario muito feliz. Mas os outros ajudantes do rei, os administradores, ficavam com inveja de Daniel e por isso começaram a pensar num jeito de se livrar dele. Que coisa feia, né, gente? A inveja é um sentimento muito ruim e pode causar muita destruição. Veja só o que eles aprontaram. Primeiro, eles começaram a procurar algum defeito em Daniel. Ficavam observando para ver se ele iria fazer alguma coisa errada. Olhavam daqui, olhavam dali, mas não encontraram nada. Daniel era muito dedicado e fazia as coisas sempre certas. Ele conhecia a Deus e por isso orava todos os dias, 3 vezes por dia. E já que os administradores invejosos não encontravam nenhuma falha em Daniel, resolveram colocar um plano malvado em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram assim: Ó rei Dario, Vossa Majestade é o único que deveria ser elogiado em seu reino, não acha? Pensamos que o Senhor deveria fazer uma lei que proíba as pessoas de orarem a qualquer Deus ou a qualquer pessoa que não seja o rei nos próximos 30 dias. O que acha de nossa ideia, Majestade? O rei gostou da ideia, claro. Ele ficou se achando, né? Ai, ai. Ele não sabia que aquele era, na verdade, um plano para matar Daniel. Por isso, acabou assinando a tal lei. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas vocês acham que ele desistiu de orar e falar com Deus? Claro que não, né? Daniel era muito obediente a Deus e mesmo sabendo que poderia morrer se orasse, orava mesmo assim. Sabe por quê? Ele conhecia Deus muito bem e sabia que Ele é muito poderoso. Então, Daniel seguiu sua vida orando 3 vezes ao dia, como sempre fez. É claro que os administradores maus ficaram só esperando Daniel começar a orar para ir lá e pegar ele no flagrante. E pegaram. Foram correndo ao rei para contar a novidade. Mas o rei ficou muito triste porque gostava muito de Daniel e sabia o quanto ele era um bom homem e um excelente supervisor. Mas não teve jeito, ele tinha assinado a lei e agora era tarde demais. O plano dos invejosos parecia então ter dado certo. Assim, Daniel foi condenado a ser jogado na cova dos leões. Quando chegou a hora de jogar ele lá, o rei disse a Daniel: Tomara que o Deus a quem você ora te livre dos leões.
O rei estava mesmo preocupado com seu amigo Daniel. Naquela noite, ele não comeu nem bebeu nada de tão ansioso que estava. Assim que o dia amanheceu, o rei foi correndo até a cova dos leões e, quando chegou lá, se deparou com uma grande surpresa. Daniel estava totalmente intacto, vivo e sem nenhum arranhão. Mas como? Perguntou o rei, e Daniel explicou. Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões e assim me livrou da morte. O rei ficou muito feliz e, ao mesmo tempo, muito furioso com aqueles administradores que tramaram contra Daniel. Então, mandou jogarem eles na cova dos leões e eles foram imediatamente devorados. A inveja realmente destrói tudo ao seu redor. Aqueles homens estavam cheios de inveja em seu coração, mas Daniel não. Daniel falava sempre com Deus e isso o tornava um homem excelente. E você, tem o costume de orar todos os dias? Que tal começar hoje mesmo? Separe um tempo no seu dia para falar com Deus. Tenho certeza que Ele vai amar-te e ouvir. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um homem fortão que tinha um baita cabelão? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Na época dos juízes, o povo de Israel começou a desobedecer muito a Deus. Por isso, o povo filisteu dominou sobre eles por 40 anos. Nessa época, existia um israelita chamado Manoá. A esposa dele não podia ter filhos, ela era estéril. Mas um dia, um anjo apareceu a ela e falou assim: Você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Mas tome cuidado. Não beba nenhuma bebida fermentada, nem coma nada impuro. Nem nunca corte o cabelo do menino que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Depois de ouvir isso, a mulher foi correndo contar a seu marido. Mas ele não estava entendendo muito bem sobre os cuidados que eles deveriam ter com o menino e como funcionava esse negócio de ser nazireu. Então ele orou a Deus dizendo: Senhor, por favor, mande de novo aquele anjo para que me explique bem direitinho o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. E Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo apareceu novamente à mulher, que foi correndo chamá-lo para que pudesse ouvir o que ele tinha para falar. Então o anjo explicou: Sua esposa terá que fazer tudo conforme eu vou explicar. Ela não poderá beber nenhuma bebida fermentada, nem comer nada impuro. E o cabelo do menino também não poderá ser cortado.
Então Manoá compreendeu as instruções que o anjo havia dado e ofereceu a ele uma refeição. Mas o anjo não aceitou e subiu ao céu. Quando Manoá e sua esposa viram aquilo, ficaram maravilhados e prostraram-se no chão, adoraram a Deus, reconhecendo que aquele era mesmo um anjo do Senhor. E depois de alguns meses, nasceu o menino, e seus pais colocaram o nome dele de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou muito. Certo dia, Sansão, já um jovem adulto, estava sozinho a caminho da cidade vizinha, quando de repente apareceu um leão que, rugindo, veio na direção dele. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Espírito de Deus dominou Sansão e ele, com suas próprias mãos, totalmente desarmado, despedaçou o leão. Uau! Que força era aquela? Uma força realmente sobrenatural, que só podia estar vindo de Deus. Depois de algum tempo, passando novamente por aquele local, Sansão passou pela ossada do leão que havia matado, e dentro dela havia um enxame de abelha e mel. E Sansão retirou o mel, comeu e levou também para seus pais, mas não contou nada a eles sobre o leão. Em sua juventude, seus pais sempre o aconselharam a buscar uma esposa no meio de seu próprio povo e que não procurasse uma esposa entre os filisteus. Mas Sansão não deu muito ouvido ao conselho de seus pais e acabou se apaixonando por uma mulher filisteia e pediu ela em casamento. Durante a festa de noivado, Sansão chamou os convidados, que eram filisteus, como sua noiva, e propôs a eles um enigma, dizendo: se vocês conseguirem responder ao enigma até o 7º dia da festa, eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se vocês não conseguirem responder, então vocês é que terão que me dar essas roupas. E eles concordaram. Então Sansão falou o enigma: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram responder ao enigma. Então foram até a noiva e a ameaçaram, obrigando ela a descobrir a resposta do enigma. Sem saber o que fazer, a mulher foi até seu noivo em prantos e disse: você não gosta de mim, você não me ama de verdade, você deu um enigma ao meu povo e não me contou a resposta. E ele respondeu: eu não contei sobre esse enigma nem para meu pai e minha mãe, por que deveria contar a você? Então a noiva chorou copiosamente durante o restante da semana da festa, e de tanto ela perturbar ele, no 7º dia, ele acabou contando a ela a resposta. Então, depois de receberem a resposta da mulher, os filisteus foram até Sansão e falaram: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Mas Sansão logo percebeu que sua noiva é quem tinha revelado a resposta. Por isso, ele ficou furioso. Ele entregou as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa, mas desistiu de casar com aquela mulher filisteia. E Sansão deixou os filisteus muito irritados com tudo que estava fazendo. Por isso, eles estavam procurando um jeito de se vingar dele. Ele, sabendo disso, se escondeu em uma caverna. Então, alguns filisteus acamparam próximo a Judá, que era bem perto da caverna onde Sansão estava escondido.
Então os homens de Judá vieram até eles e perguntaram: por que vocês estão acampados aqui? Estão querendo guerrear contra nós? E eles responderam: não, queremos apenas amarrar Sansão e levar para o nosso povo, porque queremos nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e perguntaram a ele: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que foi irritar eles? Agora eles estão acampados na nossa porta. E Sansão disse: eu fiz com eles apenas o que eles fizeram comigo. Então os homens disseram a ele: nós vamos te amarrar e te levar para os filisteus. E ele disse: tudo bem, mas me prometam que vão só me amarrar, não vão me matar. E assim eles fizeram. Quando estavam se aproximando do acampamento dos filisteus, esses vieram correndo na direção de Sansão aos gritos. Nesse momento, o Espírito de Deus dominou sobre Sansão e ele despedaçou as cordas como se fossem fios de estopa. E não tiveram chance contra ele. Assim, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Em certa ocasião, Sansão se apaixonou por outra mulher filisteia. O nome dela era Dalila. Quando os filisteus viram que ele gostou de uma mulher de seu povo, já foram logo falar com ela, dizendo: veja se você consegue descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Se conseguir, te daremos 13 quilos de prata. E ela se animou, porque se tratava de um valor muito alto. Então ela foi tentar persuadi-lo, dizendo: Sansão, me conta, qual é o segredo da sua força? E ele respondeu: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, ficarei tão fraco quanto um homem comum. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tiras de couro úmidas. E enquanto Sansão dormia, ela o amarrou com elas e em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E ele arrebentou as tiras de couro como se fossem fios de estopa. E assim não descobriram de onde vinha a sua força. Então Dalila disse a ele: você me fez de boba, mentiu para mim. Conte-me a verdade. Qual o segredo da sua força? E ele respondeu: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, certamente ficarei tão fraco quanto um homem comum. Assim que ele dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E imediatamente ele levantou e arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa. E mais uma vez, Dalila foi até Sansão e disse: você continua mentindo para mim e me fazendo de boba. Me conte a verdade. De onde vem a sua força? E ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E assim Dalila fez enquanto Sansão dormia. E depois ela gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Imediatamente Sansão levantou e arrancou a laçadeira e o tear, junto com os fios do tear. Ah, mas Dalila já estava irritada com tanta enganação. Ela disse a Sansão: você não me ama, não quer me contar a verdade. E dia após dia Dalila importunava Sansão, querendo saber o segredo de sua força.
Ela o irritou tanto, mas tanto, que ele acabou contando. Vocês acreditam nisso? Então, Sansão disse a ela: Dalila, meu cabelo nunca foi cortado, porque sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Se meu cabelo for cortado, toda a minha força se acabará, e eu ficarei tão fraco quanto um homem comum. Quando Dalila percebeu que Sansão estava realmente falando a verdade, enviou uma mensagem aos líderes filisteus dizendo: Podem vir essa noite, porque já descobri o segredo de Sansão. Assim, quando Sansão adormeceu no colo de Dalila, ela chamou um homem e pediu a ele que cortasse as tranças de Sansão, e assim sua força o deixou. E quando Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Ele levantou depressa, mas o Senhor já não estava mais com ele, e os filisteus facilmente o prenderam e o levaram com algemas de bronze. E depois de lhe tirarem a visão, o colocaram preso, rodando um moinho. Algum tempo depois, os líderes dos filisteus se reuniram para festejar a prisão de Sansão. Mas os cabelos dele já tinham começado a crescer de novo. Quando mandaram chamar Sansão para zombar dele por estar cego e preso, ele, carregado, pediu para o colocarem entre as colunas que sustentavam o templo. O lugar estava lotado de gente. Mais de 3.000 pessoas olhavam para Sansão e riam dele. Então, Sansão orou a Deus, dizendo: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Sansão colocou uma mão em cada coluna e, com suas forças de volta, as derrubou, derrubando assim toda a estrutura do templo onde ele estava, junto com a multidão de filisteus. Assim, Sansão morreu junto com seus inimigos. Uau, que cena de filme! A história de Sansão é realmente de arrepiar. E com ela, aprendemos como é importante obedecer. Se Sansão tivesse obedecido aos pais, se casando com uma mulher de seu próprio povo, não teria sido enganado por Dalila, e isso o pouparia de muito sofrimento. Precisamos mesmo refletir sobre isso. Às vezes, pode parecer que nossos pais querem nos aborrecer com suas regras e instruções, mas pode ter certeza que, por nos amarem tanto, querem sempre o nosso melhor. E por isso, estabelecem regras para nos proteger de muito sofrimento. Que tal conversar com seus pais sobre as regras da casa ou da família que você ainda não entende muito bem por que existem? Ou aquelas que você não concorda muito? Tenho certeza de que essa conversa será incrível e ajudará você a ser cada dia mais obediente. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!